18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6:01, boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite, Karine Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você que nos acompanha aqui na programação da Mix Manaus. É isso aí, valeuzaço pela sua sintonia. Mix. Olha, e além de estar sintonizado, você pode participar conosco pelo WhatsApp, hein? É o 994887592, valendo a sua participação. Tá valendo também para você que nos acompanha na live do YouTube. Participa do programa com a gente, manda sua mensagem, as suas opiniões, né? O que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Mix. Legal, começando com os destaques de hoje, do 18 horas. Caso Débora, júri popular dos acusados foi adiado sem data definida. Tensão em Humaitá, garimpeiros protestam contra a ação da Polícia Federal de combate ao crime, ao garimpo ilegal no Rio Madeira. Os números da nova pesquisa eleitoral de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus. Venezuelanos são resgatados em situação de trabalho escravo aqui em Manaus. Hora 6:02, boa noite pra você na sintonia certa. Vamos juntos até às 7 da noite com os destaques desta quarta-feira, 15 de maio de 2024 no ar, hein? Mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o clima é de tensão lá em Humaitá, no sul do Amazonas, depois que a Polícia Federal e o IBAMA, destruíram cerca de 50 balsas de garimpeiros usadas na dragagem de ouro. Os garimpeiros se revoltaram e interditaram um trecho da rodovia BR-230, que é a Transamazônica, Karine. Então, Carlão, esse protesto aí durou 17 horas. Foi exatamente em represália à operação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira, mais precisamente no município de Humaitá. Os garimpeiros também protestaram na orla do município. Eles atearam fogo em pneus e pedaços de madeira. O repórter André Meirelles está acompanhando essa situação, está ao vivo aqui com a gente, traz mais detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Então, André, parece que em solidariedade aos garimpeiros, a Prefeitura de Humaitá cancelou os festejos de aniversário do município? Isso mesmo. Aí teve esse protesto todo, né? Como a gente falou aqui, o protesto que teve início ainda ontem, né? Quando a operação foi deflagrada, logo o grupo ocupou ali a orla da cidade, cobrando a regularização da atividade e afirmaram que não iriam permitir que a festa em comemoração aí aos 155 anos do município, que iria ser realizada hoje e amanhã, né? E depois da Prefeitura de Humaitá cancelar os festejos em solidariedade ao grupo, os garimpeiros se dirigiram até um trecho ali da BR-230 e pneus e pedaços de madeiras foram incendiados para impedir a passagem de veículos. E por volta das 10 da manhã a rodovia estava totalmente liberada após, né, a polícia estar ali no local e o fluxo de veículo ocorria sem maiores transtornos, né? Tudo foi controlado pela polícia, só que aí hoje, né, um grupo de moradores flagrou o momento em que outras dragas também estavam sendo destruídas ali no local. Foram um total de 50 dragas, né, sendo destruídas ali no local, mas inclusive nesse vídeo mostra o momento em que um dos moradores acredita que a operação teria acabado. Ele até comenta ali, você vai acompanhar agora, que essa operação, não, eles não sabem que a operação acabou, só que não, a operação estava continuando ali para destruir essas dragas do garimpo ilegal, e isso era a Polícia Civil numa ação conjunta com o IBAMA ali no local para fazer essa operação. Vamos ver o momento desse vídeo do morador. Logo ali em cima tem 4 balsas, ninguém sabe se vai ser queimadas ou não. O pessoal aqui estão todos aflitos no aguardo aqui. Aí, ó, acabou de ser, nesse exato momento, acabou de ser queimado a balsa acima aqui da minha comunidade. Essa brutalidade que estão fazendo com os pobres dos garimpeiros. 18 horas.
Tá, então a gente viu esse vídeo que foi compartilhado nas redes sociais que mostra o exato momento em que um grupo de moradores ali da região estavam flagrando esse momento, né, Karine? Inclusive o prefeito de Humaitá, Dedé Lobo, acusou a Polícia Federal de realizar uma operação contra o garimpeiros com carta marcada. O evento cancelado pelo prefeito depois de ameaças de tumultos e ataques a prédios públicos aconteceu no município é o mesmo onde garimpeiros incendiaram prédios do IBAMA e ICMBio, isso lá em 2017, né? E sobre essa situação aí que aconteceu hoje, né, que a gente está acompanhando aqui, inclusive quem foi para as redes sociais se manifestar com a atitude do prefeito foi o ex-prefeito de Humaitá, Erivânio Seixas, né? Ele acabou fazendo um vídeo falando sobre a atitude ali do prefeito e o que ele teria que ter feito, né? Vamos só conferir um trecho. Aconteceu o que aconteceu com nossos irmãos garimpeiros. Não é o aniversário da cidade que vai fazer com que as balsas voltem novamente a ter vida. Foram destruídas. Mas agora cabia o senhor, como gestor do município, mandar uma equipe da assistência social, defesa civil e saúde, trazer todos os garimpeiros que tiveram o seu prejuízo. E trabalhar com a Câmara de Vereadores, com o governo do estado, para indenizar pelo menos a metade do prejuízo dos nossos irmãos garimpeiros. E o evento normalmente aconteceria, mas não aqui na orla, lá no Parque de Exposição, e agasalhar todo o público que estava esperando esse evento e atender a necessidade, a crise daqueles que estão desempregados. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala aí do Erivânio Seixas. Ele é ex-prefeito de Humaitá, ele se manifestou nas redes sociais logo após toda essa confusão que a gente viu ali no local. Uma grande confusão, porque o prefeito Dedé Lobo, ele acusa a Polícia Federal de realizar a operação com cartas marcadas, porque, segundo ele, todas as operações da Polícia Federal coibindo contra o garimpo ilegal, destruindo balsas e equipamentos, acontecem em datas festivas do município. Então, por isso que ele acusou a Polícia Federal aí de cartas marcadas. E, enfim, a última vez foi no aniversário da cidade, ele fala essa história. Agora, tem a questão de que é uma ação contra o garimpo ilegal, né? Bom, ok, é uma ação contra o garimpo ilegal, esses garimpeiros estariam irregulares. E daí eles ainda protestam contra a ação da Polícia Federal cumprindo lei? Eu ainda não entendi muito bem o posicionamento do prefeito, que ele teve que adiar a festa porque esses manifestantes estavam ameaçando fazer também protestos durante a festa de aniversário do município de Humaitá. Daí foi melhor, pelo bom senso, para evitar qualquer tumulto, qualquer confusão, adiar, cancelar os festejos que seriam hoje, não é isso, André? Essa ação conjunta da Polícia Federal, Civil e do IBAMA visa combater atividades ilegais de mineração e garimpagem que causam aí danos irreparáveis ao meio ambiente, isso ali na região amazônica. E segundo os órgãos federais, o uso de dragas e balsas para a extração de minérios provoca sérios impactos nos ecossistemas aquáticos e terrestres, né? E acaba comprometendo aí a biodiversidade e os recursos hídricos da área, né? Ou seja, em outras palavras, trazendo prejuízos aí para o meio ambiente, Karine e Carlão. Obrigado, André, pelas informações. Valeu, André Meireles. Agora 6h09, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, nós vamos falar agora do caso Débora, a grávida de 8 meses que foi assassinada em julho do ano passado com requintes de crueldade. Um caso que estarreceu, chocou todos no Amazonas. Terrível, Carlão. A Débora da Silva Alves tinha apenas 18 anos. Ela foi morta e queimada, mas antes os assassinos tiraram um bebê ainda vivo de dentro da barriga dela para assassinar também. Hoje, os dois acusados, Gil Romero Machado Batista e José Nilson Azevedo da Silva, iriam para júri popular, mas foi adiado. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o assunto e traz as atualizações agora pra gente.
Os acusados Gil Romero Machado Batista e José Nilson Azevedo da Silva vão a júri popular pelo duplo assassinato de Débora da Silva Alves e seu bebê em julho do ano passado. A decisão foi anunciada nesta terça-feira e assinada pelo juiz de direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Fábio Lopes Alfaia. Os réus enfrentarão acusações de duplo homicídio qualificado, aborto provocado por terceiro e ocultação de cadáver. A prisão preventiva dos 2 homens está mantida. Eles estão presos desde o momento do crime, com o processo ocorrendo em segredo de justiça. Para a advogada Gorete Rubim, defesa de Débora, não restam dúvidas que eles são culpados. A materialidade é comprovada e os indícios suficientes de autoria também restam comprovados no processo, né? Através de provas testemunhais, interrogatórios que indicam que tanto o Gil Romero quanto o senhor José Nilson estão envolvidos com relação ao homicídio da Débora. Existindo materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria, são os elementos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal para que o magistrado possa pronunciar a pessoa e, consequentemente, estes indivíduos serão julgados pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O julgamento ainda segue sem data marcada, já que a defesa de Gil Romero recorreu da decisão, como explica a advogada. Ainda não teremos o trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Quando não couber mais recurso e for realmente confirmada a pronúncia dos acusados, aí iniciará a 2ª fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, onde as partes serão intimadas para apresentarem o rol de testemunhas que serão ouvidas no plenário e, consequentemente, será pautada a data do julgamento deste caso. Por meio de nota, a defesa de Gil Romero, através do advogado criminalista Wilson Benayon, informou que já prepara um recurso e também acredita na reforma da decisão do juiz e na absolvição de Gil Romero. A advogada Gorete Rubim reforça que a família segue confiante e acreditando na justiça. Ao ser prolatada a sentença de pronúncia, a família vem acreditar na justiça, de que o processo está seguindo todo o seu curso normal, dentro de um prazo razoável, sem a existência de nulidades processuais e, consequentemente, nós confiamos que a justiça venha a ser feita em favor dessas 2 vítimas que vieram a óbito de maneira tão cruel e tão horrenda ao ponto de um crime que chocou a sociedade manauara no ano de 2023. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 13 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Passou o Dia das Mães e o comércio já se prepara aí agora para o Dia dos Namorados. Uma pesquisa realizada entre os dias 24 e 25 de abril mostra que 90% dos entrevistados aqui de Manaus planejam sim fazer bonito e presentear o amado ou a amada Karime no Dia dos Namorados. Então, Carlão, entre as opções de presentes, 29% dos entrevistados dizem que vão dar roupa, uma peça de vestuário. Sim. 18% dizem que vão dar cosméticos. E quem vai receber prefere cosméticos, depois vestuários e logo depois joias ou relógio. Olha que legal. Os shopping centers surgem como o local preferido aí para as compras. 70% das respostas aí para os shoppings. Seguido por lojas de bairro, 16%. O centro da cidade vem em terceiro lugar apenas com 12% e hipermercados 2%, Karime. Carlão, e dos entrevistados, 83% responderam que vão realizar as compras em lojas físicas. Dos 13% que vão optar por compras online, 45% vão comprar em sites e lojas virtuais, 33% preferem o Instagram para realizar as compras. 11% pretendem comprar pelo WhatsApp e também 11% pelo Facebook. E quanto ao valor a ser gasto, 32% planejam desembolsar entre R$151
por R$250. 30% afirmaram que pretendem gastar valores entre R$81 e R$150. E entre os que irão desembolsar uma quantia maior, 18% pretendem gastar entre R$251 e R$400. E 6% dos entrevistados responderam que irão gastar mais de R$400. E só 14 declararam que pretendem gastar até R$80. Eu vou gastar 50, Karine. Tá bom, então. 6h15, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Chegou a hora da gente só saber sobre os bastidores da política local, aquilo que só ela vê e que só ela sabe. Cíntia Blink, que já está aqui ao nosso lado. R$50 tá bom para um presente de Dia dos Namorados, Cíntia? Será? Brincadeira. Olha, que vale a intenção? Se eu fosse a gata do Carlão, não sei não, viu? Ia ficar de castigo. A Anaíris vai ficar chateada, Carlão. Brincadeira. Pode aumentar esse valor aí para Anaíris. Cíntia, vamos lá, Cíntia. Hoje foi divulgada uma nova pesquisa para a Prefeitura de Manaus e o cenário ainda é de disputa entre o atual prefeito Davi Almeida e o deputado federal Amon Mondel? Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. É isso mesmo, eles continuam ali. Se fosse hoje a votação, a gente teria um segundo turno acirradíssimo entre Amon Mondel e Davi Almeida. A gente tá falando aí de um primeiro cenário em que Davi aparece com 30,5%, Amon Mondel com 27,5%. Aí o terceiro lugar já está distante. Temos um Capitão Alberto Neto com 10,9%. Isso, lembrando, é a estimulada, ou seja, aquela que perguntam assim, em quem você votaria? Fulano, fulano ou fulano de tal. E aí nós temos Capitão Alberto Neto com 10,9%, num terceiro lugar distante dos dois primeiros aqui, que a gente pode dizer empate técnico sim, viu? Entre Davi e Amon. Depois a gente tem Roberto Cidade com 8,7%, Roberto Cidade não conseguindo chegar aos 2 dígitos. Marcelo Ramos com 5,3% e o Wilker Barreto com 2,6%. Por último, a gente tem Maria do Carmo Cefaí com 2,2%. O número de brancos e nulo, 7,9%, e não sabe ou não respondeu, 4,4%. Até que eu achei o branco e nulo pequeno, assim, porque a gente tem verdade, visto. Geralmente tem maior, né? É isso. E a Maria do Carmo com 2% já está, né? Ela está crescendo. Está crescendo, sim, interessante. Eu achei interessante. Olha só, Cíntia, teremos, é claro, o segundo turno, né? Nesse processo aí eleitoral. Como é que vai ficar lá? Quem você acha que vai liderar no segundo turno, num provável segundo turno? Se fosse hoje, porque tudo pode mudar, pode ser até mesmo que esses nomes não sejam os nomes que vão ser candidatos mais lá na frente. Mas se fosse hoje, num cenário de segundo turno, entre Amon Mondel e Davi, que é o que está dando mais provável desde ano passado, né, que a gente vê pesquisa eleitoral, nós temos pelo IPEM um Amon Mondel na frente, com 45,7%. Na frente com... no segundo turno. Na frente com folga, sim, porque é 45,7%. Mais ou menos, né? Dá pra respirar, mas enfim. E Davi Almeida fica com 40,7%. Branco e nulo 10,6% e 3% não sabe, não respondeu. Agora, se ficar entre Davi Almeida e Capitão Alberto Neto, aí nesse caso, Davi vence tranquilamente com 50,1% contra Alberto Neto com 32,3%. Se a gente estiver falando de um Davi versus Marcelo Ramos, que é uma disputa que a gente acha um pouco mais improvável de acordo com as últimas pesquisas, né? Até porque Marcelo chegou nessa briga tem pouquíssimo tempo. Nós temos Davi Almeida com 56,5%, Marcelo Ramos com 21,7%. E aí, só pra gente finalizar, vou trazer aqui entre Davi e Roberto Cidade, porque Roberto Cidade tem até chance de ser uma chapa que vem junto com o PL, né? Sendo Cidade do União Brasil. Ficaria Davi Almeida com 54,9% e Roberto Cidade com 27,7%. Segundo turno é isso. Eita, Cíntia. Agora, e a rejeição? Essa pesquisa mostrou quem tem mais rejeição do eleitor aqui de Manaus? Mostrou, e a gente tem o Marcelo Ramos na frente aí, viu? Com 21,3%. Davi Almeida fica em segundo com 14,5%. Aí, inversamente, no último da fila, o que é uma coisa boa nesse caso, nós temos Amon Mondel com 9% e antes dele a gente tem Capitão Alberto Neto, depois dele no caso, né, com 11,2%, que fica quase empatado ali com Cidade, viu, que tá com 11,7%. Então, Alberto Neto e Cidade estão muito próximos quando o assunto é rejeição e estão bem no quesito rejeição.
Carime. Que não é legal, né? Tá bem nesse quesito. Não. Nesse caso, eles estão pontuando... Não tem a rejeição. A menor rejeição entre os pesquisados. A maior rejeição tá no candidato do PT, que é o Marcelo Ramos, 21,3. Aí logo depois vem Davi Almeida com 14,5, que é o atual prefeito. Sim. Blink, olha só, tem mais candidato a vereador aí no palanque do adversário que você tem chamado aí de agente duplo no processo espião, Cíntia Blink. Tá tendo. A gente tem o vereador Rosivaldo Cordovil, que é da Federação, né, Cidadania PSDB, que é a mesma federação de Amon Mandel, pré-candidato, deputado federal. E enquanto Cordovil vai às reuniões de Amon Mandel, participa, até fala que Amon será o próximo prefeito de Manaus e tudo mais, ele também frequenta as reuniões que são exclusivas para quem apoia Roberto Cidade. Sim. Então, temos aí um agente duplo e é preciso esse ano ficar de olho na concorrência, mas quem tá dentro também tem que correr na frente, mas tem que ficar cuidado com a rasteira que pode vir de dentro. Muito comum, inclusive. Né? Cíntia, ontem o senador Plínio Valério e o deputado Amon Mandel fizeram as pazes, eles aí sentaram para fumar o cachimbo da paz. Como é que tá essa situação? Menina, 10 da noite, os dois postaram uma foto, enfim, mostrando os dois, diz que estavam no momento do jantar e tudo mais. E estavam até vestidos iguaizinhos, uma coisa linda, uma coisa de amigos. E eu acho que convenceu todo mundo de que eles estão super bem. E aparentemente, né, fizeram aí as pazes, ou pelo menos pra gente enxergar essa foto e pensar, está tudo bem na Federação Cidadania PSDB. Mas a gente viu hoje o Plínio aqui já invadindo totalmente a parte do Cadu, talvez eu esteja dando um spoiler. Vamos ver assim, tá, Cadu? Não é furando você, não. Só adiantando, vai lá. Ele fazendo uma votação contra o meio ambiente, enquanto a Amon Mandel tem muito essa bandeira, né? Ele faz as ações lá com lixo no centro e tudo mais, carrega muito essa bandeira de meio ambiente. Enquanto isso, o Plínio votou contra. Então, acho que é complicado também ter essa dupla tão unida assim, quando eles discordam, ou um atrapalharia o outro, enfim. Vamos ver o que vai dar, né? Bora ver. Ei, Blink, olha só, tem gente dentro do PL, olha só, torcendo, fazendo inclusive figa, né, pro deputado federal Alberto Neto desistir da candidatura e assumir de vez a Secretaria do Estado. É possível isso? Esse lance do deputado não se define, né, do Alberto Neto, né? Agente duplo não é uma exclusividade do Amon Mandel lá no PSDB Cidadania. Por quê? Nós temos aí um PL que quer muito um lugar ao sol dentro dele. Por exemplo, nós temos o capitão Alberto Neto, que quer ser o pré-candidato do PL, que é o pré-candidato do PL, e tem que ficar reafirmando isso a todo momento, como a gente sabe, mas dentro ali do partido tem o delegado Péricles, que quer se informar junto com o União Brasil e ele ser o vice de Roberto Cidade. Lembrando que se Alberto Neto vira secretário de segurança, o suplente dele assume. O suplente dele é nada mais, nada menos do que Alfredo Nascimento. Então, meio que todo mundo se dá bem se Alberto Neto vira aí secretário de segurança. Mas Alberto Neto fez um vídeo indignado, dizendo que isso não vai acontecer, que ele é o candidato, ele é o pré-candidato, né? E ele será o candidato aí do PL, que a candidatura do PL está mantida e tudo isso. Então ele fez todo um esforço para dizer o quanto ele continua candidato, tá valendo e tudo mais, e ele não vai mudar para segurança nem nada disso, mas o que a gente tem que ficar fazendo é acompanhando para saber o que vai rolar de verdade ou não. Isso é o que eu chamo de trocar o certo pelo duvidoso, né? Mas vale a pena, né? Olha aí, né? Agora, Blink, para encerrar aí, o cantor Wesley Safadão é o primeiro grande nome confirmado para a edição deste ano do Festival Som Manaus Passo a Passo? É isso aí, a gente... Cadê a polêmica? Vamos lá. Não, é porque Som Manaus é dinheiro público, então é importante que a gente relembre isso. E aí, o prefeito Davi Almeida ele foi à TV A Crítica hoje e fez esse anúncio de que teremos o Wesley Safadão no Som Manaus, e ele deu outros nomes também. Além do Wesley Safadão, vão ter atrações gospel e vai ter nomes como Capital Inicial, Pete Pichote, Manu Batidão, Luísa Sonza e Lorena Simpson. A gente ainda não tem
os dados da transparência disso, quanto custou cada coisa e tudo mais. Mas dá tempo ainda de ir pro diário e tudo mais, e a gente vai ficar de olho. Esse ano a edição vai ser nos dias 5, 6 e 7 de setembro do Só Manaus, que acontece no Centro Histórico de Manaus, como já é uma tradição desde o tempo do Arthur Neto. Posso falar mais uma? Claro, diga lá. Hoje aconteceu na Assembleia Legislativa uma votação para retirar de Davi Almeida, atual prefeito de Manaus, 3 seguranças e um assessor especial. Esse benefício é dado a todo mundo que já foi governador. Só que Davi Almeida não foi governador como todo mundo, ele foi de forma interina. Então já tinha um projeto na casa do deputado Felipe Souza pedindo que fosse retirado esse benefício de Davi Almeida, porque ele não cumpriu o mandato como todo mundo. E hoje fizeram a votação, aprovaram isso. Tem um ar eleitoreiro nisso? Completamente. Porque a gente está falando de uma casa comandada por Roberto Cidade, que é pré-candidato e também concorre aí diretamente com Davi Almeida, que é também adversário político de Wilson Lima, parceiro de Roberto Cidade. Dentro da Assembleia Legislativa nós temos o irmão de Davi Almeida, que é Daniel Almeida, ele é deputado, e ele falou a favor do irmão, falando que, ok, já que isso é para não super beneficiar alguém que não foi governador por tanto tempo, então vamos não beneficiar também nós mesmos, porque nós tiramos um monte de policiais militares da rua para ficar aqui, então vamos liberar esses policiais por aí. Eu acho que é uma discussão que vale a pena ter, viu? Sim. Mas esse é o clima maravilhoso dentro da Assembleia Legislativa sobre Davi Almeida. Vamos amanhã com mais informação. Obrigada, Blink. Obrigada pelas informações. Boa noite. Cíntia Blink. Gente, por falar em show, a cantora Ivete Sangalo anunciou hoje nas redes sociais o cancelamento da turnê A Festa, em comemoração aos 30 anos de carreira. Gente, a turnê começaria aqui em Manaus e, de acordo com a artista, o cancelamento acontece porque a empresa contratada para realizar o evento não conseguiria garantir que os shows fossem executados conforme o planejado. Carlão, não vai ter mais Ivete aqui em Manaus. Agora 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, um grupo de venezuelanos foi resgatado em situação de trabalho escravo, isso mesmo. Os homens foram encontrados num galpão frigorífico no bairro Mauazinho. Eles estavam trancados, sem acesso à água potável ou banheiro. A ação faz parte da Operação Alforria da Polícia Federal do Amazonas, Carininho. Exato, Carlão. E segundo a Polícia Civil, os homens eram obrigados a adulterar produtos alimentícios, como carne de hambúrguer e salsicha, para serem depois revendidos clandestinamente em mercados de médio porte aqui em Manaus. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a entrevista coletiva sobre o assunto e traz agora os detalhes. Boa noite, Nathalie. Alô, Nathalie. Alô, Nathalie, boa noite. Você tem os detalhes a respeito dessa prisão? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvinte do programa 18 horas. Então, Karine, a polícia conseguiu aí resgatar 6 trabalhadores venezuelanos. Eles foram resgatados em situação análoga à escravidão dentro de um galpão frigorífico de alimentos na zona leste aqui de Manaus. Esse resgate foi realizado pela Polícia Civil aqui do Amazonas como parte da Operação Alforria, que também aí acabou resultando na apreensão de mais de 20 toneladas de alimentos impróprios para consumo humano. Esses homens, Karine e Carlão, eles foram encontrados, dentro desse galpão em condições realmente sub-humanas, já que eles não tinham direito a ir ao banheiro e eles também estavam ali ao lado de vários animais, eles não tinham água, uma situação realmente deplorável. E aí, depois de ter recebido algumas denúncias, as autoridades policiais foram até o local e puderam constatar. Inicialmente, a Polícia Civil recebeu a denúncia de alimentos adulterados que estavam sendo vendidos a pequenos mercadinhos, mercearias e comércios na zona sul e leste de Manaus. Esses produtos estariam ali com a validade adulterada e impróprio para consumo humano. E aí foi então que a Polícia Civil aqui do Amazonas resolveu montar uma campana, para tentar então chegar e levar à prisão desses homens. A gente conversou com o delegado Cícero Túlio, ele que é titular do 1º Distrito Integrado de Polícia aqui no Amazonas, e falou com a gente sobre os detalhes dessa operação que foi montada. Vamos conferir.
durante uma ação de campana, ainda no início da tarde de ontem, fomos alertados por funcionários de uma outra empresa ali daquela região que possivelmente 6 trabalhadores venezuelanos estariam sendo mantidos ali trancafiados num galpão frigorífico em condições ali deploráveis, né? Análogas a de escravos. Então decidimos por deflagrar a operação. No momento da entrada ali naquele galpão frigorífico foram efetivamente constatados que aqueles trabalhadores estavam em condições análogas a de escravos, haja vistas a inexistência sequer de banheiro para que eles pudessem realizar suas necessidades, que eram feitas dentro daquele galpão frigorífico, além de inexistência de qualquer espécie de água potável ou alimentos, e ainda esses trabalhadores ficavam juntamente com outros animais. 18 horas. Nathalie Moraes, então, a gente ouviu agora a fala do delegado Cícero Túlio, né, a respeito do resgate desses venezuelanos que estavam trabalhando sob escravidão, certo? Certo, Karine, exatamente. Inclusive, essas pessoas, elas não sabiam, né, que elas estavam fazendo um trabalho, né, ilegal, já que a gente pode dizer assim. Essas pessoas, elas foram resgatadas pela Polícia Civil aqui do Amazonas e encaminhadas, né, para alojamentos, para organizações não governamentais que acabam acolhendo essas pessoas, né, esses imigrantes. Além disso, todo o produto, mais de 20 toneladas de alimentos, eles foram apreendidos e levados para o descarte, já que estavam aí impróprios para consumo humano. E um homem de 54 anos, que foi identificado como o gerente, né, dessa fábrica, desse galpão frigorífico aí desses alimentos, ele confessou ter cometido o crime. Inclusive, Karine e Carlão, ele reforçou que ele obrigava esses estrangeiros a adulterarem essas datas de validade, como explica o delegado. No momento daquela inspeção que foi feita, já com o próprio gerente daquela situação, né, o proprietário do esquema criminoso, a gente conseguiu constatar a existência de cerca de 20 toneladas de produtos alimentícios impróprios para o consumo que estavam sendo remarcados ali naquele exato momento por parte desses venezuelanos que eram obrigados a trabalhar daquela forma sem sequer saber que estavam cometendo crimes dessa monta, né? Conseguimos então apreender todo esse material, cerca de 20 toneladas de materiais aí alimentícios impróprios para o consumo, que foram encaminhados para o descarte. 18 horas. A gente acompanhou novamente a fala do delegado Cícero Túlio a respeito desses alimentos, né, que os venezuelanos eram obrigados a adulterar, certo, Nathalie? Certo, Karine. Então, e esse homem, esse suspeito, esse gerente dessa fábrica aí de alimentos, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de redução à condição análoga à escravidão, falsificação, corrupção e além da adulteração de substâncias de produtos alimentícios. E aí, é claro, né, depois de todos os procedimentos cabíveis, ele vai ficar aí à disposição da Justiça aqui do Amazonas. Karine e Carlão, boa noite. Valeu, obrigada, Nathalie, pelas informações. Realmente, né, Karine, esse é um assunto sério, realmente muito sério, e ele precisa ser combatido. Ele ainda precisa ser. Era uma situação que já era para, né, a gente pensa que nem existe mais esse tipo de coisa, mas existe sim, está aí. E olha só essa, em abril desse ano, a lista suja do governo federal com nomes de empregadores que se submeteram a trabalhadores a condições análogas à escravidão foi atualizada com 248 novas empresas e pessoas físicas. Segundo o Ministério do Trabalho, essa é a maior inclusão já realizada na história. Exatamente, Carlão. Essa lista é atualizada a cada semestre com o objetivo de dar transparência e ajudar as ações fiscais de combate ao trabalho escravo aqui no Brasil. O recorde de inclusões já havia sido batido na última atualização em outubro do ano passado, quando 204 empregadores foram incluídos na lista. Gente, absurdo como é que hoje em dia ainda existe esse tipo de pessoa,
pessoa, né? Bom, as atividades com maior número de casos são trabalho doméstico, cultivo de café, criação de bovinos, produção de carvão e construção civil. Se você quiser saber se a empresa que você consome, se você quiser tirar dúvidas a respeito desta relação da lista suja, é só consultar um site do governo federal, que é o gov.br/trabalho-e-emprego. A escravidão análoga, né? É um processo já muito antigo que a gente acha que já terminou. É um trabalho análogo, é um trabalho escravo, gente. Principalmente de empregada doméstica, desse trabalho doméstico. As pessoas trabalham décadas. Plantação também, cultivo de café, olha só, criação de gado, quer dizer, o setor rural ainda escraviza muito, né, Karine? Exato. Olha, 6h35, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, daqui a pouco você vai conferir, vai saber como ficou a proposta aprovada na Assembleia Legislativa sobre as cotas da UEA para alunos do Amazonas, um assunto importante. Já aqui no 18 horas. 18 horas. Olha lá, hein? Depois de receber inúmeras denúncias, o Ministério Público do Estado instaurou um inquérito para investigar possíveis excessos e irregularidades no curso de formação do Corpo de Bombeiros para os aprovados no concurso 2021, Karine. Bom, e solicitou, entre as medidas iniciais, a solicitação de informação da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública sobre as ocorrências e denúncias durante a formação, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para investigar possíveis excessos e irregularidades no curso de formação do Corpo de Bombeiros aqui do Amazonas, ministrado aos alunos convocados no último edital do ano de 2021. Entre as medidas que foram adotadas pelo Ministério Público estão a solicitação de informações ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros, eles que são responsáveis pelo curso, e sobre os candidatos aprovados, se há ocorrências durante a formação, desistências, regulamentação dos padrões físicos e eventuais reclamações recebidas. Além disso, foi requisitada à Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas a lista de denúncias ou reclamações relacionadas às práticas ilegais ou irregulares no curso de formação. De acordo com a portaria do promotor de justiça Armando Gurgel Maia, responsável pela investigação, o inquérito é para evitar prejuízos na adequada formação dos bombeiros militares e contribuir para o estabelecimento de ordem. O MP requisitou à Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas informações também da lista de denúncias. O prazo para a resposta do Estado é de 5 dias úteis. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h37, daqui a pouquinho você acompanha no 18 horas de Brasília as ações de ajuda ao estado do Rio Grande do Sul, que também podem incluir o Amazonas. É o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. 6h38, conferindo agora a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quinta-feira, tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Carlão, e segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 55% e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 98%. Mix. Olha, falando agora sobre a polêmica das cotas da Universidade do Amazonas. Atenção, a nova proposta foi aprovada hoje pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado. E o repórter André Meirelles está acompanhando o assunto, volta a conversar com a gente ao vivo aqui. Então, André, boa noite mais uma vez. Segundo a nova proposta, 50% das vagas vão ser destinadas agora exclusivamente para os candidatos aqui do estado do Amazonas, é isso? Boa noite. Boa noite mais uma vez, exatamente, Karine. 50% aqui para os candidatos do estado do Amazonas. E aí os outros 50% das vagas aos candidatos de qualquer estado da Federação Brasileira, sendo que desses 50% que vão ser destinados ao Amazonas, 40% das vagas dos cursos e
turnos oferecidos pela universidade serão destinados ao vestibular da UEA. Já os 60% das vagas oferecidas serão destinados ao sistema de ingresso seriado, que é o SIS da UEA. E de acordo com o reitor da UEA, o professor Dr. André Zogaib, a universidade, em conjunto com a ALEAN, que é a Assembleia Legislativa do Amazonas, Casa Civil, Secretaria de Governo, Procuradoria-Geral do Estado, que é a PGE, e Procuradoria Jurídica da UEA, elaborou um projeto de lei e o governador encaminhou à Assembleia Legislativa. Inclusive, ele falou isso hoje pra gente. Vamos conferir. Nós, em conjunto com a Assembleia Legislativa, a Casa Civil, Secretaria de Governo, PGE e Procuradoria Jurídica da UEA, elaboramos um projeto de lei e o governador encaminhou para a Assembleia Legislativa, onde tive a oportunidade de apresentar o que foi discutido dentro desse comitê, dentro dessa comissão, na verdade. E os deputados apreciaram e gostaram muito daquilo que foi visto em face ao que foi decidido aí pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal julgou a lei inconstitucional, a lei anterior inconstitucional, mas não julgou inconstitucional a cota regional, né? Então ele bateu nos percentuais e foi nisso que a gente trabalhou, trazendo para um percentual que o próprio Supremo considera razoável. Então, dessa forma, a gente garante aí a entrada de alunos da rede pública, da rede privada e de todo o interior do estado do Amazonas dentro da nossa universidade. 18 horas. Tá, então, Karine e Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala do reitor da UEA, André Zogaib. Olha, no vestibular e SIS da UEA, tanto na categoria da ampla concorrência quanto na categoria da reserva de vagas, o candidato vai encontrar grupos destinados aos estudantes de escola pública e grupos que são destinados aos estudantes de escola particular. E quais são esses requisitos, né? Quem tenha cursado os 3 anos do ensino médio, do 1º ao 3º ano, em escolas públicas, em cursos regulares, em cursos de educação profissional técnica de ensino de nível médio ou no âmbito da modalidade de educação de jovens e adultos. E a segundo é que tenham cursado os 3 anos do ensino médio, do 1º ao 3º ano, em escolas de qualquer natureza, em cursos regulares, em cursos de educação profissional técnica de nível médio, no âmbito da modalidade EJA, né? E o projeto de lei sobre as vagas oferecidas em concursos vestibulares da UEA foi aprovado, inclusive, por unanimidade na manhã de hoje pelos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas, e agora esse projeto seguirá para a sanção do Poder Executivo. Karine Carlos. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, Cadu. Valeu, André. 6h42. 18 horas. E vamos pra lá, Cadu. Vamos falar com o Cadu, Carlão. Falou tudo, hein, Karine? Vamos pra Brasília. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Direto de Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, no meio das medidas para amparar o Rio Grande do Sul, que sofre as consequências de uma tragédia climática, a Câmara aprovou a suspensão da dívida do Rio Grande com a União. Bom, essa medida também é de interesse aqui do Amazonas, que pode enfrentar a pior estiagem da história. Pior do que, inclusive, do ano passado, né? Cadu, será que vamos ser incluídos nessa? Boa noite. Tudo é possível, Karine. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite. Karine, antes de a gente começar a dizer onde o Amazonas se encaixa nessa história, eu vou primeiro explicar para o nosso ouvinte o que foi aprovado ontem à noite pela Câmara dos Deputados. É um projeto de lei que suspende o pagamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. A dívida, Karine, é de 98 bilhões de reais. O que foi aprovado foi a pendura dessa dívida e não a anistia como os deputados gaúchos, os deputados gaúchos queriam. Acontece que esse projeto, Karine, embora ele seja específico para a crise no Rio Grande do Sul, o texto beneficia qualquer ente federativo em estado de calamidade pública conhecido pelo governo federal em decorrência de eventos climáticos extremos. O Amazonas está se preparando para o que vem por aí, né? Sim. E se a estiagem for severa, se for confirmada a previsão dos meteorologistas, provavelmente o governador Wilson Lima vai decretar calamidade pública e, por conseguinte, o governo federal vai corroborar.
né? Então, decretando esse estado de calamidade pública, o governador Wilson Lima vai ter o direito de negociar a dívida do Amazonas com a União para aliviar o caixa durante a crise. Tanto que esse projeto é importante para a gente, para o Amazonas, que 100% da nossa bancada votou favorável. A matéria foi para o Senado imediatamente e acabou de ser votada por lá, Karine. Também foi rejeitada a tese de anistia, de perdão da dívida. Então foi aprovada a suspensão da dívida. Ou seja, eles vão pagar mais tarde, né? Quando a crise acabar, enfim. Da bancada do Amazonas, Plínio Valério votou sim. Omar Aziz votou não e Eduardo Braga não registrou voto. Eu achei estranho, Karine, por que o Omar Aziz votou não, mas enfim, ele deve ter o seu motivo. Agora, Karine, falando em Rio Grande do Sul, hoje o presidente Lula foi mais uma vez para lá, só que dessa vez ele foi para São Leopoldo, que fica ao lado de Porto Alegre. São Leopoldo é governado pelo PT, então é território amigo. Lula pôde fazer um palanquezinho por lá, porque em Porto Alegre a situação não está fácil. Muita gente hostilizando os integrantes do governo, a imprensa também, ambiente bastante difícil para os trabalhos do governo federal, principalmente a presença de agentes políticos por lá. E dentre essas medidas anunciadas, Karine, eu destaco o Vale Reconstrução, no valor de R$5 mil para 200 mil famílias afetadas pelas enchentes. A princípio tinha uma informação de 21 mil famílias, começou, depois tocaram para 200 mil. Estou desconfiando um pouco desse número aí de 200 mil, mas vamos colocar 200 mil. Essas famílias afetadas pelas enchentes. 5 mil é muito dinheiro, né, Karine? 5.100. O valor de um Pix. O Pix para 5.100. R$100. E R$5.100, ainda é um pouquinho mais que isso, né? É um valor alto, sem dúvida. Cadu arredondou, né, Cadu? Eu arredondei para menos, né? Mas faça justiça. O valor específico. 100 mil é importante. R$100 é importante nessa situação. Ajuda. Sim, com Cadu. certeza. Segue aí, agora, o presidente Lula também nomeou, entre as ações dele, quando ele está lá em Porto Alegre, ele também nomeou o ministro das Comunicações, o Paulo Pimenta, para ser a autoridade federal que vai coordenar os trabalhos do governo federal, para dar uma organizada na casa, diante das críticas, né? A gente falou sobre esse assunto ontem. Ele só vai deixar o cargo de autoridade, esse cargo só vai encerrar mesmo de autoridade federal quando ser extinta a calamidade pública. O Paulo Pimenta, Karine Carlão, vai ser candidato a governador do Rio Grande do Sul lá em 2026. Sim. Por isso essa função de autoridade federal tem uma finalidade política para o PT. Há quem diga que ele não volta mais para o Palácio do Planalto para exercer a função de ministro-chefe da SECOM, da Secretaria de Comunicação. Ele não estava bem no comando do Ministério da Comunicação, ele não estava conseguindo gerenciar a crise que vinha da direita, né, que domina as redes sociais. Ele já vai engatar o projeto político dele pelo Rio Grande do Sul. São a limonada saindo dos limões que estão aí, né? Eu sempre lembro dessa frase do Bolsonaro. Karine Carlão. Ricardo, olha só, o Tribunal Superior Eleitoral, ele autorizou o financiamento coletivo, que é a famosa vaquinha virtual para as campanhas eleitorais aí. Como vai funcionar isso, Cadu? E você vai participar de alguma dessas vaquinhas, Cadu? Não. Por enquanto não, porque eu não tenho, né? Eu já não tenho. Eu vou priorizar o meu eleitorado lá em casa, que é o governador Ismael. Você tá certo. Ô, Carlão, manda. Começou a rolar a partir de hoje o financiamento coletivo, né, que a gente já conhece como vaquinha virtual. Sim. É uma forma da população poder fazer doações para as campanhas de seus futuros candidatos, né? Então, respondendo sua pergunta, funciona assim: o eleitor acessa o site ou o aplicativo de celular da empresa ou da entidade que já está autorizada pelo TSE para fazer a vaquinha. Por enquanto tem 6 empresas já autorizadas. Lá vai ter o link para fazer a doação. Aí o eleitor tem que registrar o nome, CPF, o valor que vai doar e a forma de transferência. Se vai ser Pix, vai ser transferência bancária, enfim. Quem pode doar? Somente pessoas físicas, Carlão. E a empresa ou entidade tem que emitir recibo. Não há um valor limite para a doação. Porém, as doações iguais ou superiores a R$ 1.064
só podem ser recebidas por meio de transferência ou cheque nominal, viu? Essa daí é nova. O cheque nem existe mais, os caras estão recebendo. Isso, o mesmo vale, Carlão, para se a mesma pessoa fizer mais de uma doação. Outra coisa, não há limite do valor. Como diz o ditado, seu bolso é meu guia, né? A pessoa só pode doar, no entanto, até 10% da renda bruta, da sua renda familiar. Então, muito cuidado para não deixar o rim de doação lá para a vaquinha. Não é bem assim. Você só pode doar até 10% da tua renda. Então, começou aí, quem tiver já à disposição, quem tiver dinheiro sobrando, já pode doar e fique ciente que o seu dinheiro vai ser muito bem usado, porque já tem 5 bilhões esperando aí. Inclusive, Carlão, tem uma campanha rolando aqui na Câmara dos Deputados. Alguns deputados estão fazendo uma campanha para abdicar dos 5 bilhões. Eles querem que esse dinheiro seja empregado no gerenciamento da crise no Rio Grande do Sul. Perfeito, né? Sim. Seria o melhor dos mundos, né, Cadu? É o que queremos. Acho que todo brasileiro gostaria que esse dinheiro fosse para lá, né? Afinal de contas, é um dinheiro nosso. Mas é sonho, né? Exatamente, porque eles estão precisando de dinheiro. O governo já liberou aí 84 bilhões de reais e vai faltar dinheiro para as outras coisas. Então, da onde vai sair esse dinheiro? Vão fabricar? Então, tem que espremer de algum lugar. E tem um fundo aí que está garantido, né? Karine e Carlão. Cadu, traz pra gente, então, os outros destaques, as rapidinhas do dia. Vamos de rapidinho. Eu só tenho uma rapidinha que é interessante, Karine e Carlão. Hoje, a Comissão de Ética da Câmara foi bastante movimentada. Os deputados aprovaram a representação pela cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão, que está preso por suspeita de matar a vereadora Marielle Franco. A relatora deu parecer favorável ao placar final, e o placar final aí foi de 16 votos a 1. Então, Chiquinho Brazão tá no bico do urubu. Por outro lado, Karine e Carlão, o deputado delegado da Cunha, do estado de São Paulo, ele é do PP de São Paulo, a gente já ouviu falar dessa história. Ele também responde a um processo de cassação por quebra de decoro, por ter espancado a esposa dele. Esse assunto pipocou nas redes sociais. E ele foi punido, sabe como, Karine e Carlão? Com uma censura verbal. Eu nem sabia que existia isso no regimento. Os deputados aprovaram o parecer do relator, que deu uma pena bastante branda para o deputado. Quem vai dar essa bronca? Levou um pito. Que vai fazer uma leitura no plenário repreendendo o deputado da Cunha. Apenas isso. Essa é a punição pelo espancamento que ele fez. Podia pôr ele no canto, né, Cadu? Podia pôr ele no canto com um chapéuzinho. Então, lembro da ministra que disse que se ela fosse vítima de violência de gênero, ela queria ser julgada com as leis que protegem os animais. Porque é muito mais eficiente do que as leis que protegem as mulheres. Exatamente. Carmen Lúcia foi quem disse. Obrigada, Valeu, Cadu Matos. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. 6h52, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em alta de 0,12%, comercializado em R$ 5,13. O euro fechou em alta de 0,67%, cotado aos R$ 5,58. O Bitcoin fechou valorizado em 6,71%, comercializado a R$ 338.825. E o Ibovespa fechou em queda de 0,38% aos 128.027 pontos. E o valor dos imóveis em Manaus teve alta de 8,57% nos últimos 12 meses, segundo o índice FIPZAP. Aqui em Manaus, a realidade parece que é outra, como explica a repórter Odinei Araújo. De 8,57% no valor dos imóveis novos e usados em Manaus está acima da média nacional de 5,76%, de acordo com o índice FIPZAP, que acompanha os preços dos imóveis residenciais e comerciais em todo o país. De acordo com a pesquisa, a variação de preço mensal em Manaus em abril foi de 0,69%. Já ao longo de todo 2024, a variação chegou a 2,02%.
0,02%. Com isso, o preço médio do metro quadrado chegou a R$ 6.642, segundo o FIPZAP. Para Márcia Duarte, CEO da Dantas e Duarte Imobiliária e também do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Manaus, a pesquisa é importante, mas não condiz com o real valor dos imóveis. Ela lembra que o valor apresentado pela pesquisa foi calculado com base em informações de anúncios de imóveis para venda e locação veiculados nos portais Viva Real, OLX e Zap Imóveis. Mas na avaliação da corretora Márcia Duarte, seria mais interessante a FIPZAP analisar dados dos cartórios para saber de fato como foi a venda daquele imóvel. O mercado está se baseando pela grande demanda de novos empreendimentos que estão surgindo na cidade, que tem as suas correções em variações do INCC. Mas não significa que exista real e concretamente este aumento. E eu te falo porque se você fizer uma circulação pela cidade, você vai ver que muitos imóveis, principalmente os comerciais, encontram-se com diversas placas de vende-se ou aluga-se. E eles não estão sendo vendidos nem alugados pelos valores inicialmente que estão sendo pedidos. A realidade, de acordo com Márcia Duarte, CEO da empresa Dantas e Duarte, é que os imóveis em Manaus estão sendo vendidos até por preço abaixo do valor de mercado. Porque não está refletindo com a realidade do que aquele imóvel vale. Na semana passada eu estava reunido com vários colegas e muitos disseram a mesma coisa, que o mercado encontra-se recessivo. E isso é verdade. De janeiro para cá, apesar de não ser divulgado, mas houve sim uma queda nas vendas e nas locações. Além disso, segundo a corretora, preocupa o valor exorbitante do ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens e Imóveis, cobrado pela Prefeitura de Manaus. Uma sala comercial de 100 metros quadrados no centro de Manaus, por exemplo, avaliada em R$120 mil para a venda, tem um ITBI no valor de R$285 mil. Já um terreno na Vivenda Verde, colocado à venda por R$300 mil, teve o ITBI avaliado no valor de R$850 mil. E isso tem assustado os clientes e comprometido as vendas, segundo a empresária do ramo de imóveis. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, 6 horas e 56 minutos. Giro esportivo com Cid Soares. Karime, hoje o seu Flamengo joga, Karime. Pela Libertadores, viu? Ó, Cid, tem também o Amazonas contra o Ceará pela Série B. É isso mesmo, Cid? Boa noite. Cid. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Olha só, o Flamengo entra em campo hoje à noite quando recebe o Bolívar, no Maracanã, e precisando vencer. O Flamengo não tem chance de garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores hoje, porque a equipe boliviana tem 6 pontos a mais. Por isso, a necessidade de vitória. Para entender essa situação, é necessário analisar a classificação do Grupo E da Libertadores. Atualmente as equipes estão na seguinte maneira. Em primeiro lugar está o Bolívar com 10 pontos, o Palestino vem em segundo lugar com 7, o Flamengo é o terceiro com 4 e o Milionários vem em quarto com 3 pontos. Desse modo, o Flamengo tem 6 pontos a menos que o Bolívar. Mesmo assim, a definição dos classificados do Grupo E vai acontecer mesmo na 6ª rodada, na fase de grupos. Caso vença a equipe boliviana, o Mengão vai depender apenas de superar o Milionários da Colômbia já na última rodada. E vamos falar, claro, do Amazonas. O Amazonas Futebol Clube vai jogar hoje, fora de casa, encarando o Ceará Sporting Clube hoje à noite, na Arena Castelão, lá em Fortaleza, no Ceará, pela 5ª rodada da Série B, às 8h30 da noite, nosso horário aqui. O Ceará é o 10º colocado da competição, enquanto a Onça ocupa a 15ª posição. O Ceará vem de vitória por 3-0 sobre o Novo Horizontino, fora de casa pela Série B. O Amazonas venceu o Santos por 1-0 aqui na Arena da Amazônia na última rodada, encerrando um período de 6 jogos sem vitórias. Esta será a primeira vez que Ceará e Amazonas se enfrentam em toda a história. E esse jogo será transmitido pelo canal Premier e Band.
E olha, uma notícia bem legal é que 3 camisas do Paris Saint-Germain, personalizadas e autografadas por Neymar, Messi e Mbappé, foram levadas ao Papa Francisco para serem abençoadas. Essas camisas serão leiloadas aqui no Brasil e o dinheiro arrecadado será destinado às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. E por falar em Rio Grande do Sul, a Arena e o CT do Grêmio seguem consumidos pela água das enchentes que atingem Porto Alegre e várias cidades do Rio Grande do Sul. Teve algumas imagens que circularam aí na internet ontem e mostram o centro de treinamentos Luiz Carvalho ainda submerso. Os campos do local continuam sem visibilidade. E para encerrar, o Amazonas Futebol Clube divulgou hoje o início da venda de ingressos no formato presencial para os jogos diante de Paysandu, do Pará, na 6ª rodada da Série B, e Flamengo, 3ª fase da Copa do Brasil, a partir das 9 horas de amanhã, na Arena Amadeu Teixeira. Mas os bilhetes, olha, seguem também sendo vendidos e comercializados de maneira online no site Ache Tickets. Era o que tínhamos para hoje. Valeu, Cidão. Valeu, Cid Soares. Olha, tem uma atualização aqui a respeito do Brasileirão, tá? A CBF, ela suspendeu 2 rodadas do Brasileirão por causa de toda a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Ela tomou a medida depois do pedido de 15 clubes da Série A. 18 horas. Faltando 1 minuto para as 7 da noite, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, não foram nada bons os números da economia do Amazonas em março apresentados pelo IBGE. O volume de serviços no estado teve queda de 5,9% em março. Foi a 4ª maior queda entre os estados. A indústria do Amazonas teve a maior retração do país também em março. A produção caiu 13,9% no mês ante fevereiro. Na comparação com março de 2023, a retração foi de 10,9%. Os setores mais atingidos foram os de informática, eletrônicos, ópticos e preparações de xarope para bebidas. Só um setor não trouxe notícias negativas em março. O comércio varejista cresceu 1,4% ante fevereiro e espera bons resultados do Dia das Mães. Os bons resultados, no caso, do Dia das Mães. No setor industrial, é torcer para que a previsão do Centro das Indústrias do Estado se confirme e até o final do ano cresça por volta de 3%. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, gente. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.